Suplementação para naturais. Então, nosso quadro aqui Pergunte ao Atleta, trazendo alguns atletas para responderem uns temas. Vamos lá, dessa vez a gente tem 5 respostas aqui, 6 comigo que eu não respondi, mas vou deixar minha opinião aqui. O Vamos pessoal começar. tá se recusando a participar. Ó, Só porque é final de ano, pois é, todo mundo com preguiça. tá certo. Então, começando com... Migo. Cassi. Mudando de assunto, na nossa página lá a gente postou isso daqui. E alguns profissionais, algumas pessoas ali do esporte, do fisiculturismo natural, começaram a indicar suplementações. E eu, Cassiane, eu era uma pessoa muito básica. Vocês poderiam me chamar de atleta natural, naturalzona mesmo, quando eu comecei lá atrás, porque eu não usava nada. Nenhum tipo de suplementação. O máximo que eu usava era uma proteína, que no caso era o whey. Atualmente até que eu tô usando algumas coisinhas aí, né? Eu tô usando creatina, betalanina, utilizo de vez em quando da cafeína, gosto também da citrulina, ou seja, eu já tô virando uma química já. Mas os essenciais pra mim, se você tem pouca grana ou se você quer começar a investir em alguma coisa, eu diria pra você investir numa boa proteína e numa boa creatina. Apenas isso. Então, boa proteína e boa creatina. Acho que é o que a gente mais vai escutar todo mundo falando, mas os que você já testou e você com certeza não repetiria. Qual Que eu seria? já testei. Pré-treino, eu acho que é um total desperdício de dinheiro. É muito melhor você comprar ingredientes para montar o seu pré-treino do que você comprar um pré-treino pronto. Isso é uma coisa que eu não jogo mais meu dinheiro fora com pré-treino, a menos que eu veja que a composição dele é muito parecida com o que eu já tô usando e que talvez valha a pena comprar já pronto o mix. Pessoal que usa pré-treino, entenda o que você tá tomando no pré-treino. Tipo, dá uma estudadinha de leve, pelo menos, pra saber o que você tá fazendo. E o que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas dependendo do pré-treino, sabe? Tipo, tá o tempo todo, ela não consegue treinar se ela não tomar o pré-treino. E não é assim que tem que funcionar as coisas. Você tem que estar com energia suficiente para ir treinar, você tem que gostar de ir treinar. Por que você tá indo treinar se você depende de alguma coisa para te deixar animado para ir treinar? Não usa o mesmo argumento que um hormonizado. Do quê? Que não consegue fazer sem o uso. Olha a polêmica. Não que algumas pessoas não precisem, mas acho que nisso aqui a gente concorda que pré-treino não é para você ser dependente dele. E se for usar, é um uso mais específico. Não adianta você usar durante sua preparação inteira, mas quando você precisa daquela puxada, você não tem mais o que fazer, né? Estratégias. As pessoas já ficam o off inteiro já em 400 miligramas lá de cafeína, dose máxima. E aí quando chega na prep, que ela precisa de alguma coisa pra dar energia a mais pra ela, ela não pode aumentar mais a cafeína, senão ela vai tomar um piripaque na academia. E aí não tem mais pra onde correr. Então tenta fazer o mais natural possível, menos coisa, pra quando você precisar de alguma coisa a mais, você tem aquela carta ainda na manga. É que nem começar já a preparação ou o cutting já metendo ioimbina pra dentro. E tipo, já mete ioimbina, mete chá verde, mete tudo. Quando você vai tentar lá, precisar dar uma puxadinha a mais. É muito mais fácil entender que esses suplementos não fazem sentido fora de preparação de cutting, mas é meio que isso que a gente entende sobre estimulantes, na verdade, né? Agora, indo pra segunda aqui. Luana. Gente, a página Atleta Natural tá fazendo várias enquetes, postando bastante conteúdo sobre dicas, o que usar, o que não usar, dicas de vários assuntos, né? E sobre suplementação para 2024, no que devo investir. Bom, eu acho que suplementação é para suplementar, né? Claro, para ajudar quando você já tem uma dieta bem estruturada. Então, uma boa proteína, whey protein, creatina e um bom pré-treino também para dar um gás aí no treino. Então, ela reforçou sobre que o principal é ter a dieta já tudo certo, né? Não adianta, claro, suplemento chama suplemento por motivo. Ele não é a base, apesar das merdas que a gente faz. Mas então o suplemento não era para ser a sua base. Realmente a base é para ser dieta bem estruturada, bem calculada, seja por você ou por um nutricionista ali, você saber o que está fazendo. Suplementação entra para dar aquele a mais ou tá ajudando você a tá fazendo o básico. E aí, no caso, a Luana do pré-treino, mas pode ser também porque, assim, eu não uso pré-treino comprado pronto,
porque eu sei quais ingredientes são melhores pra mim pra usar de pré-treino. Então eu faço o meu pré-treino, que eu falei pra vocês, eu uso os ingredientes. Porque eu acho que é jogar dinheiro fora você comprar o pronto, porque a maioria dos prontos é adoçante com cafeína. É só isso que eles têm. E é bom falar que, na verdade, até um tempo atrás, você fazia uso da cafeína, tipo, quase que constantemente, não? Sim. Então, tipo, foi um teste, foi tipo, tá, você tá sentindo a não cafeína no seu treino? Tipo, no começo é óbvio que você acaba sentindo. Mas, tipo, depois você entra no seu novo normal, que na verdade a cafeína, você sente que a cafeína só tá ajudando naquele ponto específico. Isso quando, na verdade, não acaba atrapalhando, né? Se você erra a dose. Então, assim, ela provavelmente falou de bom pré-treino, porque deve ter muitos pré-treinos no mercado que já tem as coisas que a gente coloca no nosso. Mas é muito difícil você achar e não é barato. Então, se você tem pouco dinheiro, não invista em pré-treino. Não seja a sua primeira opção em pré-treino, pelo menos é o que eu acho. Sim, é aquilo lá. Tem muita gente que vai falar, nossa, mas quando eu tomei cápsula de chá verde melhorou meu treino. Quando eu tomei guaraná melhorou meu treino. Então, tipo, não é... Ainda a gente sabe que o placebo funciona. Então tem a galera do pão com doce de leite. Depois que isso aí viralizou, o pessoal começou a comer pão com doce de leite meia hora antes de treinar e falou, meu Deus, meu treino ficou maravilhoso. Bisnaguinha com geleia antes do treino e doce de leite depois do treino. O cara treina o dobro e cresce 3 vezes. Com todo sentido fisiológico. E a creatina que ela comentou, a gente comenta um pouco mais pra frente, porque com certeza vai ter mais gente falando. Então... Thiago Henrique também aqui, ele mandou a resposta dele. Então ele falou, creatina para melhora nos treinos, whey para bater as proteínas mais BCA, o básico funciona. Aqui a gente pode entrar numa ideia mais divergente, mas creatina para melhora nos treinos. Então a gente sabe que creatina sim é de nível de evidência, ela melhora. É dito que melhora, sim, pelo menos a capacidade de você levantar mais peso. Então quem treina assim no limiar de intensidade alta vai sentir uma diferença. E tem aquele negócio, aquele estudo que a gente viu recentemente. Se você é vegetariano que nem eu, creatina é essencial sim para você suplementar. Porque eles viram uma melhora e claro, viram um aumento, né, dos estoques de creatina nas pessoas com vegetarianos após o uso. Muito maior do que nas pessoas que já não fazem uso, mas que comem carne. Então, se você é vegetariano, consuma a porra da creatina, que vai te ajudar. Creatina você consegue obter a partir de carnes, né? Na verdade, carnes vermelhas, mas tem também diferentes pessoas que conseguem aproveitar melhor, tem pessoas que conseguem não aproveitar bem, tem pessoas que vão sentir diferença e tem pessoas que não vão sentir diferença. Então, apesar de creatina ser um nível A de evidência, de que tem uma diferença clara, ainda assim, eu diria para todo mundo estar fazendo um teste. Então, toma lá, faz aquele período de que todo mundo fala de 3, 4 meses para você sentir uma diferença. E assim que você tiver uma oportunidade, tira. E vê se pra você realmente agrega alguma coisa. Eu já fiz esse teste e vou te falar, com certeza eu não sou tenho a melhor resposta pra creatina. Porque, tipo, eu realmente, eu tiro, é muito mais um psicológico do que outra coisa. Ah, nossa, depois de 4 meses sem creatina eu sinto alguma coisa? Posso sentir, mas quando eu coloco também não muda muita coisa. Mas a gente é ponto fora da curva. A gente consegue em dieta extremamente restrita manter o treino até o final. Então, não sei. É que lá, tem gente que vai responder muito bem e tem gente que não vai responder muito bem. Aí, tipo, é realmente teste individual. O básico funciona, aí tá certo. E aqui, Yuri Rodrigues. Quando a gente fala de suplementação, o básico vai funcionar. E qual é esse básico? Em primeiro lugar, creatina. Vocês podem procurar um artigo da Camila Lemos Pinto. Ela fez um artigo muito bacana falando sobre a creatina e o seu efeito no ganho de massa muscular e força, tá certo? Principalmente em idosos que têm sarcopenia. E se funciona para idosos, funciona para gente mais nova também. Cafeína, já é comprovado cientificamente também que ela aumenta o rendimento do seu treino, só toma cuidado com o recesso. O recesso da cafeína você tem que ter pelo menos 7 dias para ela poder limpar os seus receptores. Beta-alanina, muito bem-vinda. E se você quiser criar uma estratégia pós-treino, você pode colocar o whey protein também. Então, começando com o diferente que ele colocou, beta-alanina, certo? Acho que melhor você começar falando sobre beta-alanina, que é sua queridinha. Então, a beta-alanina, depois que eu comecei a usar, eu senti uma certa diferença. E eu já usava creatina antes de começar a usar a beta-alanina.
Cassiane, eu acho que o efeito psicológico da betalanina ajuda mais ainda, porque eu gosto da coceirinha que ela dá. Eu uso ela como pré-treino pra mim, porque essa coceirinha ajuda a disfarçar, porque eu tenho muita queimação muscular. Então, várias e várias vezes, especialmente em treino de perna, eu não consigo dar aquela puxada a mais, porque tá tudo queimando muito, mesmo em repetições baixas. Então, quando eu comecei a colocar a betalanina, eu senti queimar menos. E essa coceirinha dela faz eu sentir queimar menos ainda, porque eu fico focada na coceira que tá na ponta dos dedos, ou no rosto, ou até em outros lugares, né? E eu fico não sentindo essa queimação muscular. Então, pra quem não sabe, a betalanina funciona como tamponamento, né? Na verdade, ela faz essa retirada, entre aspas, da acidez do seu músculo enquanto você tá fazendo o exercício e faz você teoricamente, entre muitas aspas, também, porque também a betalanina tá com um nível de evidenciar igual da creatina, como funciona, certo? Para as pessoas, mas eu tenho que falar que é, de novo, individual. Por quê? Porque pra mim não funciona. Então, eu já testei, eu acho que eu tomei por 1 ano e já testei em todo o range de repetição, para todo tipo de treino e exercício que eu sei que pra mim queima muito, que eu tenho que ter uma atenção para não estar parando a série por causa da queimação, e pra mim basicamente não tinha diferença nenhuma. E tem uma outra coisa que é importante a gente falar pra vocês. Por exemplo, a gente faz o nosso pré-treino. Só que tudo isso a gente leu sobre quantidades, né? Sim. Porque tem muita gente que acha que tá dando um super resultado, não tô falando que foi o seu caso, mas tem muita gente que acha que vai dar um super resultado e ela pega um scoopzinho de 1 grama do negócio e coloca. E aí, tipo, não presta pra nada. Mas, tipo, não, é porque você tem que pensar nas quantidades certas. Então, pesquisando lá, a gente calculou as doses certas pra gente daquilo lá. E eu, tipo, não uso só um scoopinho de betalanina pré-treino. Pra mim é um pouco mais, porque eu calculei de acordo com o meu peso ali, quantidades que tem evidência que funciona. Isso não é um vídeo indicativo, porém, a dose recomendada, às vezes, é muito diferente do que a dose que foi feita os testes para se perceber evidência. Então, a gente não vai entrar mais em muitos detalhes sobre isso, mas pelo menos fale com o seu nutricionista, você como atleta que não é dessa área e não se aprofunda, mas fale com o seu nutricionista sobre uma coisa é funcionar, outra coisa é em que dose funciona. E a gente não tá falando aqui pra tomar 100 gramas de tudo, não. A gente discorda muito, na verdade, quanto mais melhor. É sim a dose certa para você, para o que você quer ainda, né? E ele comentou sobre também a creatina, sobre o nível de evidência. Concordo muito sobre vá atrás de conhecimento, não só escute, apesar de ser um vídeo sobre apenas escute, mas vai atrás sobre o que a gente tá falando também. E ele falou também sobre whey, certo? Não tem como fugir muito de whey protein, porque simplesmente ajuda muito na dieta. Então a gente vê aqui a Aninha mesmo, né? A Aninha que a gente comentou sobre a wellness profissional, a terceira melhor do mundo, nos vídeos passados. Vou deixar aqui no card. E que ela comentou, na verdade, é que ela não usa, certo? Whey protein. Então, ela na verdade, eu não vou lembrar quais suplementos ela falou que usa, mas na minha cabeça eu tenho que lembrar que ela não usa nada, ou quase nada. Eu acho que ela não usa nada. Ela falou que só entra com whey na prep pra mudar o gosto das coisas, às vezes pra ter um doce. Que é pra ajudar a dieta em si, certo? Então, tipo, a gente vê que é muito mais pra ajudar do que dar um resultado, sim. Se você tem toda a condição pra estar levando você ao máximo, a gente tá falando ainda de um gasto que você tem pra talvez, ou não tá ajudando, ou tá ajudando tão pouco que você não vai sentir a diferença. E não tem essa também de queimar a largada? Porque eu acho que assim, o meu primeiro ano como atleta de fisiculturismo, eu não usei. Acho que eu fui usar depois do primeiro ano. Eu fui usar alguma coisa a mais. Eu vou falar que você sentia a necessidade de... Então, não, é porque foi assim, mas se você quiser testar pra ver como que seu corpo responde, usa tal coisa. E aí eu fui colocando algumas coisinhas, e foi nessa que eu descobri que a betalanina funcionava pra mim, que cafeína era legal, que essas coisas. Então, assim, tem muita gente que eu vejo que acabou de entrar na academia e já começa a tomar todo tipo de suplemento possível, queimando toda a largada, porque a pessoa nem dieta faz direito, já quer enfiar suplemento. Ou ela faz a dieta, só que assim, ela ainda tá começando a aprender a treinar. Pra que ela já tá querendo começar com a dose máxima de cafeína se ela tá aprendendo a treinar ainda, sabe? Então... É muito mais importante você treinar certo do que qualquer outra coisa, na verdade, que você vai poder estar suplementando. E mais uma coisa que o Yuri comentou é sobre a cafeína, que ele falou de descanso 7 dias, né? Pra estar, pelo menos, voltando ao nível normal da cafeína.
Então, cafeína é uma dessas daí que a Cássia comentou, que quanto mais você vai usando, na verdade, quanto mais tempo você vai usando, você vai entrando no seu novo normal, vamos dizer assim. O que você é quase assim como uma dependência para você estar no seu novo normal. E para você estar restabelecendo saindo desse novo normal e voltando como você era, você precisa de um descanso de alguns dias. E ele comentou sobre 7 dias que dá uma normalizada nos seus receptores e você tem sim depois o efeito total da cafeína que você tinha, certo? Então aí é por isso que a gente comentou, o pessoal vem usando cafeína desde muito cedo e quando você precisa dar aquela apertada, você não tem mais pra onde ir. E também tem outra coisa, né? O brasileiro já tá acostumado a tomar muito café. Então, tipo, a gente toma muito café e aí quando começa a suplementar com cafeína, você vai com 200 miligramas de cafeína. Você já toma 2 litros de café por dia. Você acha que isso vai fazer alguma cócega pra você antes do treino? Quando você bate 1 grama de cafeína e depois manda 100 miligramas por cima. E fala, nossa, como deu efeito. Aí você fala, placebo, com certeza. Aí no meu caso, eu tomava muito café e ainda tomava muito cafeína. Aí quando a gente começou a testar, tirar, foi um sofrimento, porque eu comecei tirando bastante do café que eu tomava e mantendo a cafeína no treino. Só que aí depois eu fui reduzindo a cafeína. Agora eu só uso cafeína em extrema necessidade. Quando eu tô realmente, tipo, se eu não tomar, eu não vou treinar. Se saber se você tá uma certa dependência, tira a cafeína por 2 dias. Você vai ver a dorzinha de cabeça que você vai ficar. Exatamente. Um pouquinho. E aqui o meu que eu não coloquei, mas o que eu agregaria aí nos suplementos que eu gosto sempre de deixar é multivitamínico. Na verdade, ele é muito... que o pessoal vai chamar de complemento, mas foda-se. Eu gosto por quê? Porque tanto como o whey protein não é uma coisa obrigatória na dieta, o complemento vitamínico também não é. Mas por que eu gosto? Porque ele ajuda a estar mantendo a dieta por longos períodos de tempo. Na verdade, dieta que seria uma boa alimentação. Então, tipo, você consegue sim não precisar de um complemento vitamínico, mas com ele, fazendo aquela base de vitaminas que a gente até sabe, não, mas não é absorvido tudo, não sei o quê, porque uma vitamina vai brigar com a outra. Sim, porém ter essa base na sua dieta faz você não tô afim de dizer nessa semana, talvez nesse mês, de não comer tal alimento, cara, minha fonte de alguma coisa. Então, tipo, você sabe que você pelo menos não tá zerando. Isso como atleta, que a gente sabe que vai reduzindo a comida conforme vai passando o tempo, a gente sabe que a gente vai tirando essas fontes. Eu acho muito importante estar, sim, se preocupando com as partes dos micronutrientes, conforme você ainda vai retirando comida, entrando em déficit, se preparando. E ainda também tem muita gente que entra em preparação e só fica comendo frango com arroz, frango com arroz. Frango com arroz. Aí, tipo, você tá batendo nada. Quase. Então, tipo, é frango com arroz no almoço, na janta e no café da tarde, e no café da manhã come ovo. Porque essa parte de suplemento, na verdade, conteúdo que a gente já tem na internet, a gente vê que o pessoal até passa batida, porque o pessoal não fala, vou tomar minha vitamina aqui, né? O pessoal já acha que vitamina, na verdade, é até outra coisa. Mas sim, se preocupem com os micronutrientes. Fale com o seu nutricionista também. Então, pro vídeo de hoje é só o último do ano, talvez. Preparando para 2024. Não tem muito como fugir, suplementação é mais isso daí que o pessoal falou mesmo, não tem como fugir muito de whey, creatina, e se você quiser betalanina, que são os níveis de evidência, e se você quiser um pré-treino de estimulante, cafeína e só. Vamos gravar a receita do nosso? Melhor não. Da bomba de Chernobyl? É impossível acostumar com o gosto. Se tá gostoso, porque tá errado. E é isso aí, gente. Segue a gente lá no Instagram se você quiser a oportunidade de participar de um vídeo desses, indicando alguma coisa aqui pros atletas. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento. Obrigado aí. Até a próxima.